Quero saudar você que me acompanha no Santo do Dia. Hoje, dia 16 de janeiro, a Igreja celebra a memória litúrgica de São Marcelo I, Papa e Mártir. No início do ano 304, com a morte do Papa Marcelino, a Igreja viveu um longo e confuso período de sua história, cheio de incertezas e de perseguições que a desorganizou, inclusive internamente. Diante desse quadro, apareceu a singela figura de Marcelo I. Vejamos a relevância deste Papa e Santo para a Igreja. Os anos 300 também para o Império Romano não foram nada agradáveis, pois já se delineava a sua queda histórica. O imperador Diocleciano, que se mostrava um tirano insensato e insano, também já não governava por si mesmo. Era comandado pelo vice Gelásio. Foi a mando de Gelásio que Diocleciano decretou a mais feroz, cruel e sangrenta perseguição aos cristãos, estendida para todos os domínios do império. E continuou após a sua morte sob o patrocínio do novo imperador Maxêncio. A Cátedra de São Pedro vivia um período de vacácio, como é chamado o tempo de ausência entre a eleição legítima e a entrada de um novo pontífice. Foi uma época obscura, de solavancos para toda a Igreja, que agonizava com a confusão generalizada provocada pelas heresias e pelas perseguições e aí que surge a figura do Papa Marcelo I. Em 27 de maio de 308, ele foi eleito o Papa Marcelo I, um presbítero de origem romana, humilde e generoso, de caráter firme e de fé inabalável. Ele assumiu a direção da Igreja após 4 anos da morte do seu predecessor, que se ocupou da difícil tarefa de sua reorganização. O seu pontificado, ao contrário do que se imaginava, ficou muito bem atestado pelas fontes da época. Nesses relatos se constatou o comportamento pós-perseguição que a Igreja teve com os lápices ou renegados, como eram chamados os cristãos que por medo haviam publicamente renunciado à fé em Cristo. A esse respeito, existe o registro de um elogio feito ao Papa Marcelo I pelo Papa Damásio I em 366, com muita justiça. Enquanto muitos bispos do Oriente pediam a excomunhão desses cristãos, especialmente para os que faziam parte do clero, Marcelo I se mostrou rigoroso, mas assim menos radical. Severo decidiu que a Igreja iria acolhê-los depois de um período de penitência. Também determinou que nenhum concílio podia ser convocado sem a prévia autorização do Papa. Mas acabou sendo preso por ordem do imperador Maxêncio, que o exilou e o obrigou a trabalhar na sua própria igreja, a qual fora transformada em estábulo. Morreu em consequência dos maus tratos recebidos no dia 16 de janeiro de 309. A Igreja declarou Marcelo I santo e mártir da fé para ser festejado nesta data. As suas relíquias estão guardadas na cripta dos papas, no cemitério de Santa Priscila, em Roma. São Marcelo I, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.